Boa noite a todos. Boa noite aos presentes aqui na casa, aos nossos irmãos que nos acompanham pela internet. De forma virtual, mas presente aqui na casa em espírito, sem dúvida. E, como sempre, né, a gente vai passar os recadinhos da casa antes de iniciar os trabalhos, propriamente ditos. Então, para quem não sabe, a casa ela faz palestra todos os dias. Então, de domingo a domingo tem palestras, os horários é que são diferentes, ok? E o tipo de trabalho tem uma certa diferenciação. Então, todos esses horários estão fixados no nosso quadro de aviso, lá na portaria, na entrada, ou no site www.casadocaminhosantana.com.br. Então, nesses horários das palestras, sempre meia hora antes, a gente tem atendimento fraterno. Então, quem quiser passar pelo atendimento, que muita gente chama consulta, né? Mas não é a consulta, é um atendimento fraterno. Meia hora antes das palestras, então só passar aqui na casa. Sempre tem alguém para atender, ok? A diferenciação do trabalho é basicamente de quarta-feira, que ele acontece durante a tarde. E a sexta-feira o trabalho é um pouco diferenciado, que ele é voltado para dependentes químicos. E esse trabalho pode ser feito tanto com a presença do dependente químico ou não. Tá? Um parente, algum amigo que tenha dependente químico, pode ajudá-lo com esse trabalho à distância, ele não precisa estar aqui. Os trabalhos que a casa faz na área social, basicamente, são os dois maiores, são atendimento a 85 famílias, que a gente distribui a cesta básica, todo segundo sábado do mês, né? Agradecemos aos que contribuem com a casa na arrecadação dos alimentos não perecíveis, né? E para esse mês a gente está pedindo para quem puder colaborar com leite em pó, óleo, arroz, feijão e açúcar, ok? E outro trabalho social que a casa faz é a distribuição de lanches. Então, todo sábado, esse daí é todo sábado, ok? Todo sábado à tarde, iniciando por volta das 16h30, a montagem dos lanches, faz chá, faz chocolate quente, esse tipo de coisa. E a partir daí, tudo montado, às 18 horas, o pessoal se encaminha para a Carandiru, que é onde tem aquele pessoal mais necessitado ali, que fica embaixo do metrô, tudo ali, e faz a distribuição de lanche. Esse trabalho é aberto também, quem quiser participar, tá? É só chegar às 16h30, ajudar na montagem do lanche, depois ajuda na distribuição, um trabalho bastante interessante. O curso básico da doutrina espírita, ele se inicia agora em fevereiro, no dia 7, tá? Quarta-feira, às 20 horas. Então, quem quiser iniciar na doutrina para conhecer um pouco sobre a doutrina através do curso, e depois, quem sabe, virar um trabalhador da casa, né? Prosseguir nesse trabalho maravilhoso. Então é dia 7 de fevereiro, tá? Quem precisar de maiores informações, aqui qualquer pessoa da casa pode ajudar. Falar também um pouco sobre o livro Mirabelle, que ele foi editado pela casa, já está no volume 2, tá? Já tem os volumes 1 e 2. É um trabalho bem interessante sobre um médium muito importante, um médium brasileiro bastante importante. Para quem quiser conhecer, ele é à venda aqui na casa. Okay? Então agora vamos propriamente iniciar nossos trabalhos, nos focando nesta corrente maravilhosa, fechando nossos olhos, respirando pausadamente, sentindo o nosso corpo, sentindo o nosso eu interior, nos conectando dessa forma mais leve à corrente maravilhosa desta casa que está formada aqui, agradecendo aos mentores de luz, que sempre com tanto amor e carinho preparam esse ambiente. E que possamos nós, presentes agora, deixar para fora desta casa todos os nossos problemas do cotidiano, todas as nossas perturbações da vida diária, e nos estar assim, bem presentes na nossa alma, na nossa essência, nos conectando à corrente, para receber esses momentos maravilhosos de ensinamento, de aprendizado, e que possamos, Pai, através disso, construir o nosso tijolinho da nossa evolução maravilhosa que nos propusemos nessa jornada. Que assim seja, graças a Deus. Hoje a palestra que
vai ser feita aqui pelo nosso irmão, amigo, colaborador, é o Caetano, que todo mundo já conhece, né? Um palestrante bem ativo na casa. E a palestra se chama Mansietude e Poder. É redação do Momento Espírita, com base no capítulo Bem-aventurados mansos, porque eles possuirão a terra, do livro Sabedoria das Parábolas, tá bom? Obrigado. Bem, gente, boa noite. Sejam todos bem-vindos a essa casa de oração. E que a paz de Jesus seja em nossos corações, né? Nessa segunda-feira de chuva, graças a Deus, a chuva está aí, né? Molhando a terra, nos trazendo um pouco de transtorno, graças à nossa culpa mesmo, né? Quem manda a gente se aglomerar todo mundo num lugar só, né? Então traz transtornos. Afinal de contas, a chuva precisa escorrer, não é verdade? E nós asfaltamos tudo, né? Não tem para onde correr, fazer o quê? Mas agradecemos ao Pai, né? Tá todo mundo bem, né? Tranquilo? Alguém aí é a primeira vez que vem a casa? Ah, que bom. 1, 2. Bacana. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus, ok? Os irmãos protetores dessa casa, que protegem essa casa, os recebe de braços abertos. E nós também, né? Nós também damos boas-vindas a todos. E esperamos que vocês encontrem o que vieram buscar. Porque sempre vem alguém, sempre vem buscar alguma coisa, não é verdade? Então, que vocês possam avaliar e levar para casa o que vocês vieram buscar. Hoje o nosso tema é Mansetude e Poder, né? Redação do Momento Espírita. Mas, antes de entrar no tema, eu encontrei um livrinho do Osho aqui, na nossa cozinha. E é engraçado, eu sou muito intuitivo, sempre vai aparecendo as coisas. E como tudo está interligado, eu achei interessante, né? O Osho está aqui. O Osho é um espiritualista de linha indiana, muito famoso, né? Para vocês terem uma ideia... deixa eu ver aqui quem é que falou sobre ele, um dos grandes jornais americanos, está aqui, ó. O jornal Sunday Times de Londres apresentou como uma das 1000 personalidades mais influentes do século XX, né? E o romancista Tom Robbins considerou o homem mais perigoso depois de Jesus Cristo. É interessante. Tem esse livrinho aqui do Osho, que é uma figura, né, bem indiana, a barba longa, né, branca já, de boi, né, ele é famoso, né? E esse livrinho dele aqui que eu achei aqui na casa chama-se Confiança, a arte de se entregar à vida e de confiar em si mesmo. Olha que interessante, né? Confiança, a arte de se entregar à vida e confiar em si mesmo. Olha que bacana. Falei, nossa, estava lendo aqui, que bacana. Está dentro da nossa palestra aqui, né? Dentro do nosso tema, que nós vamos conversar agora, nesse instante, nessa segunda-feira, antes de recebermos os passes, né? As transfusões de energia. E olha que interessante esse nosso irmão diz aqui nesse texto. Ó. Bem aqui ainda na capa, tem uma citação interessante. Ó. Por que é tão difícil ter confiança? A gente pergunta, né? Por que é tão difícil a gente confiar, né? Ter assim, uma confiança real, né? Não aquela inventada, né? Aquela imaginada. Como o Osho diz, toda a existência confia. Tudo bem, Gustavão? Toda a existência confia. As árvores nunca ficam neuróticas. Os pássaros e os animais nunca ficam psicóticos. Então, o que está acontecendo com o ser humano? Ele pergunta, né? Por que reagimos a essa dádiva incrível que é a vida, desperdiçando grandes doses de energia, desconfiando uns dos outros e de nós mesmos, de um modo que nenhuma outra forma de vida faz? Né? Aí faz essa pergunta, né? Interessante. E a resposta é porque somos livres, né? Nós temos a liberdade, o livre-arbítrio, não é verdade? Olha, para quem nunca veio a casa e pode achar assim que só porque tem aí a casa tem a placa lá, casa, Centro Espírita, pode achar que aqui é uma coisa assim, bem séria, né? Não, aqui também nós rimos, nós discutimos as coisas sérias, as coisas da vida espiritual, mas de uma forma muito gostosa, tá? Porque a vida já é muito pesada, não é verdade? E vocês sabem que Jesus também falava dessas coisas do mundo espiritual de uma forma muito leve, através das parábolas, né? Ensinava através das parábolas. Então ele queria que os nossos irmãos daquela época entendessem a sua mensagem de uma forma leve, gostosa, né? Sem muito peso, né? Porque naquela época, e ainda hoje, nós carregamos muito peso, né? E como diz o Osho aqui, nós carregamos o que? Uma coisa chamada culpa, tá?
E é por isso que, às vezes, nós vamos nos templos, aí a tendência é achar que é tudo muito assim, pesado, né? Sisudo, que ninguém pode rir, que ninguém pode se abraçar. Não, aqui é o contrário. Nós rimos e nos abraçamos porque já temos certeza, né, que o Pai nos ama. Olha que interessante. O Pai que eu estou dizendo é Deus, né? Deus é nosso Pai. Nós somos todos irmãos. Nós somos uma comunidade de irmãos. Por isso nós somos felizes. E nos abraçamos, nos cumprimentamos, rimos, ok? Mas também trabalhamos, né? Vamos aprender cada vez mais. Voltando ao Osho aqui, olha que interessante. Que ele diz, ó, a gente meditar e depois engatar aqui no nosso texto mansuetude e poder. A confiança é a forma mais elevada da própria energia da dúvida. A dúvida é o degrau mais baixo da escada. E confiança é o degrau mais alto da mesma escada. Dúvida, confiança. Use a dúvida. Use-a com alegria. Não há nenhuma necessidade de sentir culpado. É perfeitamente humano e natural sentir grandes dúvidas sobre mim, às vezes. Nós também sentimos dúvidas, não é verdade? Ele está falando para ele, mas nós sentimos grandes dúvidas também. E grandes dúvidas sobre o que está acontecendo aqui nesse mundinho nosso, neste momento. E é por isso que muitos de vocês estão aqui, por causa das dúvidas, não é isso? Muitos de vocês foram trazidos para por causa das dúvidas. Por que isso? Por que aquilo, né? Pois é. Muito bem. Então, o Osho defende que a dúvida é uma forma de conhecimento, né? É uma forma de a gente estar buscando o conhecimento, solucionar, da dúvida buscar o quê? A confiança. Olha que interessante, né? Por isso que nós nos reunimos aqui e tentamos, através dos textos que nos são trazidos pelos nossos irmãos do plano espiritual, a gente avançar a nossa confiança. Porque nós somos ainda muito desconfiados. É ou não é? Jesus dizia, não foi Jesus que lá atrás, 2000 anos, ele dizia, se tivesses fé, ou seja, confiança, do tamanho de um grão de mostarda, vocês fariam coisas grandiosas, né? E essa confiança que Jesus estava se referindo é a mesma que o Osho está falando aqui. É a confiança em nós mesmos, no nosso próprio poder, nossas próprias possibilidades, nossa própria inteligência, no nosso próprio poder de realizar coisas. Ok? É a mesma. Só que nós desconfiamos de tudo e de todos, e inclusive de nós mesmos. Não é assim? Sempre que ele vai fazer uma coisa, será que eu posso? Será que eu consigo? Né? Isso é normal, está dizendo ali. Então vamos ver por que a gente age assim. Por quê? Porque nós não acreditamos, por exemplo, na mansuetude. Por que a gente não acredita que, sendo manso, como Jesus nos aconselhou, a gente vai chegar a algum lugar? É normal. Naquela época que Jesus veio nos ensinar, ninguém confiou nisso. Vocês viram que deu, né? Ninguém acreditava em Jesus, porque todo mundo esperava um rei, não é isso? Os judeus esperavam um rei, não é isso? O Messias era um rei que ia governar os judeus. E que ia governar, que ia acabar com o domínio dos romanos sobre os judeus e de qualquer outro povo sobre a nação judia. E além disso, ia avançar mais, ia mandar em toda a terra, não é isso que eles esperavam? Aí veio Jesus, lá na Galileia, uma terra esquecida. É como se fosse o nosso Nordeste aqui, os confins do nosso Nordeste, né? Esquecido, terra não muito... não bem vista pelos grandes da época, né? Então, é uma comparação com São Paulo, né? Jerusalém era São Paulo e a Judéia era o nosso povo mais esquecido do norte e do nordeste. Aí eles diziam, nenhuma coisa boa pode vir lá da Galileia, da Galileia, né? Eles diziam, e principalmente Nazaré, que era um vilarejo, né? Então, por que eles agiam assim? Porque eles não tinham confiança. Eles esperavam o Messias, mas o Messias tinha que vir lá em Jerusalém, da linha de Davi, como está predito, né? Da linha de Davi, ia ser no templo, lá de Jerusalém, ia ser escolhido pelos sacerdotes, os sacerdotes iam reconhecer, fazer toda aquela pompa, né? E não aconteceu nada disso. Jesus veio, nasceu numa manjedoura, né? Numa estrebaria, junto com os animais, todo mundo sabe dessa história, e passou a maior parte do seu tempo anônimo, né? Por isso que a gente não confiava. Aí depois, quando Jesus apareceu para
para a sua missão, quando iniciou a sua missão, com aquela mansuetude, falando em amor, falando em perdoar os amigos, os inimigos, né? Falar em amar uns aos outros, numa época em que a violência imperava no mundo, como hoje ainda impera, mas naquela época era muito pior, ninguém acreditou. Todo mundo duvidou. Teve o quê? Dúvidas, ok? Por quê? Porque outra era a nossa expectativa. Dessa mesma maneira, ainda hoje, nós continuamos do mesmo jeito. A gente quer coisas maravilhosas, a gente quer feitos instantâneos na nossa vida. E às vezes não confiamos nas próprias forças. Primeiro que acha que é muito pequeno. Eu não li a Bíblia, eu não estudo muito, eu não tenho muita informação sobre filosofia, isso é muita coisa para mim, não é verdade? Isso não é para mim, isso é para os estudiosos, os religiosos, né? Os homens que Deus escolheu, não é assim? Igualzinho lá na Judéia, o pessoal pensava da mesma forma. Mas não é assim. Então Jesus provou a vinda de Jesus, e não só de Jesus, de outros grandes enviados de Deus para nos ensinar, que eles vêm sempre de jeito simples. Da forma que nós menos nos esperamos, não é verdade? Pois é. Então, já é uma dica, nós temos que começar a confiar em nós mesmos. Porque esse mesmo Jesus um dia disse para todos nós, vós sois deuses, não é isso? E por que Jesus falava isso, que nós éramos deuses? Porque nós também temos origem divina. Não é só ele. Nós fomos levados a pensar que Jesus era o único Filho de Deus na Terra, né? E que nós somos o quê? Pecadores. Não é assim. Muito pelo contrário, Jesus afirmou isso. Que todos nós éramos filhos de Deus, inclusive ele. Todos nós éramos irmãos. O que falta? Falta a gente colocar a nossa confiança nisso. A gente fala assim, será? Né? Será? Ninguém me explicou isso muito bem até hoje, não é verdade? Aí tem até umas pessoas que falam, não, Jesus teve uma evolução reta, né? Foi direto, né? Foi criado pelo amor de Deus e foi embora. Nós não, nós fazemos muitas curvas, muitos zigue-zagues. Bom, pode ser. Pode ser. Mas isso é desculpa? De 12 bilhões, sei quantos bilhões, Jesus saiu da rota. Exatamente. Então, queridos, nós temos que começar a desenvolver a confiança em nós mesmos. Essa confiança, as religiões não vão dar, porque as religiões é uma invenção nossa, tá? Não é uma invenção de Deus. Nós é que inventamos as religiões. Nós é que precisamos dela. Não é Deus que precisa das religiões. Deus já está em nós. Nós já temos essa centelha divina dentro de nós. Então nós temos que trabalhar esse potencial. Esse potencial que nós temos divino dentro de nós, o potencial de realização, é o próprio Deus em nós. É a própria manifestação de Deus em nós. Essa é a nossa partícula divina, tá? E é isso que Jesus veio nos dizer, já há 2000 anos, tá? Que nós éramos filhos do Pai, como Ele. E que nós vamos nos desenvolver, vamos ter várias oportunidades, em vários mundos, para desenvolver as nossas capacidades. E um dia chegaremos onde Ele chegou, ou seja, na qualidade de Espírito puro, que é isso que Jesus era. O Espírito puro, né? Pleno de conhecimento e pleno de bondade, sabedoria, as duas asas do anjo, ok? Dito isso, nós passamos então a conversar aqui com o texto da Relação no Momento Espírita. Essa é uma das verdades que nós assim nos esforçamos a transmitir para os irmãos que frequentam a nossa casa, e frequentam os cursos também de formação, é essa descoberta. Descobrir em si mesmo a centelha divina. Ok? Começar a prestar atenção em você mesmo. Não no seu corpo, tá? Porque o corpo é apenas uma máquina, um veículo de manifestação, como dizem os nossos irmãos espirituais. É só uma forma, uma roupa que nós usamos durante a nossa permanência aqui nesse planeta. Permanência bem curta, aliás. Não passa de 80 anos, né? Quando muito. Ok? Então, nós somos mais do que o corpo. Nós somos essa centelha divina que nós aqui na doutrina espírita chamamos de espírito, tá? Para facilitar. Então, nós não somos o corpo. Nós somos mais que o corpo. Nós temos um componente espiritual, que é esse sim
é um componente divino, ok? Então nós precisamos trabalhar e confiar nessa informação e trabalhar essa coisa divina em nós, porque esse divino é que vive. É ele que habita o corpo, é ele que comanda o corpo, é ele que comanda tudo. O corpo apenas obedece. A mente apenas também obedece, ok? A mente também é uma ferramenta de trabalho desse ser espírito, ok? Você pode chamar de qualquer nome, desde que você entenda que é uma centelha divina, uma parte divina, e que está em fase de desenvolvimento, assim como Jesus nos ensinou, ok? Deixou claro isso. É pena que depois esse conhecimento que Jesus deixou sofreu tanta alteração que ficou meio confuso isso para nós. Mas agora estamos resgatando, né? Nós estamos resgatando essa verdade. Os nossos irmãos espirituais, já desde 1857, com o advento do Livro dos Espíritos, nos veio reafirmar essa verdade. Tá? E aí, o componente ideal para que nós busquemos esse ser interior, realmente é a mansuetude, é o ser pacificado, que Jesus dizia, não é isso? É nos pacificar, porque nós ainda somos muito violentos, nós somos muito beligerantes. Por quê? Porque nós temos muito componente de egoísmo e orgulho dentro de nós, ok? Não dentro do nosso corpo, dentro do nosso espírito, ok? Então, a mansuetude, diz o texto aqui, é por vezes confundida com fraqueza espiritual, com apatia ou indiferença. Pensa-se que a pessoa portadora dessa virtude está impedida de reclamar seus direitos e deve tolerar com passividade todos os abusos, não é isso? Tem até um pessoal, os comunistas nos chamam de cristãos bobos, né? Que a gente prega essas coisas, a necessidade de perdoar até os inimigos, de tolerar os nossos irmãos, né? Então chama a gente de cristão bobo, porque confunde, mas não é isso, quer ver? Ó? Acredita-se que a mansuetude não combina com o poder, pois este tem se confundindo com prepotência, despotismo e violência. Tá vendo? Isso é poder, né? Nós entendemos poder assim, ó, despotismo, violência e prepotência. Isso era na época de Jesus, porque na época que Jesus estava lá, quem estava no poder? Tibério César em Roma. Lá na Judéia estava o Pôncio Pilatos, grande conhecido de vocês, aquele que lavou as mãos, né? Ok? E pelo lado dos judeus, quem estava? Herodes, ok? Aquele que mandou decepar as criancinhas de 2 anos, quando Jesus nasceu, lembra? Com medo, né? Desse rei, desse Messias que vinha governar a terra, inclusive toda a Judéia. Ok? Mas então, o poder era isso, ó, prepotência, despotismo e violência, e continua sendo, não é verdade, Jura? Isso não mudou muito, não é verdade? O que a gente vê no governo dos mundos? Prepotência, né, das grandes potências, 20 países mandando os outros 200, não é verdade? Determinando tudo. Vemos despotismo em muitos governos e violência, né, imposições. Então, nós não confiamos porque a gente acha que um ser puro, manso, como era Jesus, e como era tantos outros, Mahatma Gandhi, Madre Teresa, São Francisco, é incompatível com esse cenário. Né? E é mesmo, por isso que a gente não confia. Como é, os judeus falavam, como é que um ser assim, tão manso vai ser um rei? Porque um rei era tudo isso, prepotência, né? Despotismo, violência. Por isso que eles não acreditavam. E nós também, até hoje, não acreditamos. Colocou o Barrabás para fora. Exato. Pois é. Perdoaram o Barrabás, não é verdade? Crucificaram Jesus. Que era o guerreiro. Se fosse Barrabás, eles seriam aclamados, o Barrabás, né? Esse é o nosso rei, né? Muito bem. Contudo, mais uma vez, vamos encontrar na natureza. Lembra que o Osho falou da natureza, não falou? Os passarinhos psicóticos, como é que é? Não tem árvores estressadas nem passarinhos psicóticos, né? Então, contudo, mais uma vez, vamos encontrar na natureza lições preciosas a nos dizer que o verdadeiro poder anda de mãos dadas com a mansuetude. É isso que ele vai demonstrar aqui. Olha que interessante. Olha que interessante. E aqui nós já sabemos, para vocês já não ficarem perdidos, natureza para nós espíritas, é a manifestação de Deus no nosso plano, ok, gente? Quando nós
olhamos para a natureza, os nossos rios, nossas florestas, as nossas estrelas, respirando o nosso ar, nós estamos descobrindo Deus, esse Pai que Jesus dizia que é um Pai amoroso e bom. É esse que eu estou falando, tá? A natureza é a própria representação de Deus, ok? Por isso que nós devemos respeitar a natureza, correto? Então, na natureza tudo acontece com poder e silêncio. Com um silêncio poderoso. Vamos ver como isso acontece? Vai lá, ele vai dizer, ó. O sol nasce e se põe em profunda quietude. Sabe, você vê? Tem barulho no sol? Não, ninguém vê, né? Então, o sol nasce e se põe em profunda quietude. Move gigantescos sistemas planetários, mas penetra suavemente pela vidraça de uma janela sem a quebrar, não é isso? Sabemos que o nosso sistema tem 9 planetas, né? Todo mundo sabe disso. Tudo gira em torno do nosso Sol, né? E ele que sustenta, a gravidade do Sol é que sustenta os planetas, né? Ao redor, nas suas órbitas. Mas penetra suavemente pela vidraça de uma janela sem a quebrar. Olha que interessante. Acaricia as pétalas de uma flor sem a ferir e beija as faces de uma criança adormecida sem a acordar. Olha os raios do sol da manhã, né? As estrelas e galáxias descrevem as suas órbitas com estupenda velocidade pelas vias inexploradas do cosmo, mas nunca deram sinal da sua presença pelo mais leve ruído. Interessante isso também, né? O oxigênio, poderoso mantenedor da vida, penetra em nossos pulmões, circula discreto pelo nosso corpo e nem lhe notamos a presença. Olha que interessante. A gente só percebe que não fica sem respirar quando alguém tapa o nosso nariz, não? Nariz e boca, a gente percebe. Nossa, preciso de ar, né? Senão a gente não lembra do oxigênio, não? Nem lembra que ele circula no nosso corpo silenciosamente. A luz, a vida e o espírito, esse que eu falei para vocês agora mesmo, os maiores poderes do universo atuam com a suavidade de uma aparente ausência. Tá vendo? Parece que eles não estão lá. A gente não percebe. A gente precisa parar, né, para perceber isso. Por isso que os grandes mestres espirituais nos aconselham a fazer a meditação, né? Parar um pouco, né? Concentrar em nós, para a gente perceber, prestar atenção na nossa respiração, né? Ah? Como nos domina a natureza, o verdadeiro poder do homem, agora vai falar para nós, não consiste em atos de violência física, mas sim numa atitude de presença metafísica. Não se trata de fazer algo, mas de ser alguém. Olha que interessante. E é aqui que pega, porque nós nos iludimos. Existe uma grande ilusão na matéria. E aí que nos pega, porque é o poder, é a glória, é o luxo, são os prazeres, né, da matéria, ok? Que chamam a nossa atenção, tirando a nossa atenção das coisas espirituais, de quem realmente somos e do que realmente precisamos, né? Que nem criança, né? Com brinquedos coloridos, com lápis de cor colorido, não é verdade? Você chega com brinquedos ou com lápis de cor colorido, acabou. A criança não presta atenção em mais nada a não ser naqueles materiais. Nós somos crianças espirituais nesse sentido, ok? Ficamos muito iludidos com as coisas do mundo da matéria, que são para o nosso uso, mas não para que nós nos tornemos escravos deles. Quando um homem conquista o verdadeiro poder, toda a antiga violência acaba em benevolência. É isso que aconteceu com Gandhi. Vocês têm o exemplo de Gandhi, né, que conseguiu libertar a Índia do poderio da Inglaterra, ok? Através da não violência, não é isso? Gandhi venceu, conseguiu levar a Índia à independência sem travar batalhas, ok? Então é isso. Quando um homem conquista o verdadeiro poder, e é isso que o Mahatma Gandhi tinha, toda a antiga violência acaba em benevolência. Isso aconteceu com Jesus também,
né? Com todos os grandes. A violência é sinal de fraqueza. Já pensaram nisso? Quem não tem argumentos parte para a violência, não é isso? Por isso, a violência é sinal de fraqueza. A benevolência é indício de poder. Olha que lindo isso, né, gente? Tá? Os grandes mestres sabem ser severos e rigorosos, sem renegarem a mansuetude e a benevolência. Lembram de Jesus? Jesus era manso, mas era firme, não é isso? Você lembra que ele costumava criticar os fariseus, os saduceus, né? Os levitas, né? Que eram as classes altas da sociedade judia, os sacerdotes. Então Jesus falava firme com eles, lembra? São sepulcros caiados, né? Limpos por dentro e limpos por fora e podres por dentro, que é uma linguagem firme. Apesar de manso, ele era firme, né? Isso acontece com os grandes homens já espiritualizados, ok? Eles não usam de violência, usam de firmeza, tá? Eu lembro de lembra o Che Guevara que dizia, embora o Che Guevara não era manso, tá? Que endurecer sem perder a ternura jamais, né? Isso. Endurecer sem perder a ternura jamais, né? Pois é, cabe aqui dentro do discurso, né? Endurecer para com as coisas que nós devemos consertar, não é isso? Às vezes nós precisamos endurecer com nós mesmos, mas sem perder a ternura, sem nos culpar, não é isso? Sem fazer reformas com martírio, seguindo o conselho de um outro amigo espiritual que dizia: nossas reformas espirituais, elas têm que serem feitas sem martírio, sem cobranças demasiadas. Isso, né, o Osho também está falando, sem criar culpas, ok? Então os grandes mestres sabem ser severos e rigorosos, sem renegarem a mansuetude e a benevolência, ok? O Criador, que é o supremo poder, quem é esse? Deus, né? Deus não é o supremo poder? Ou não? Lá na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, está lá. Os caras perguntam, o Kardec pergunta, o que é Deus? Inteligência suprema do universo. Origem de todas as coisas, não é isso? Então está aqui, ó. O Criador, que é o supremo poder, age com tamanha mansuetude que a maioria dos homens nem percebe a sua ação. E é por isso que às vezes muitos duvidam que Deus existe, não é verdade? Mas eu estou falando para vocês que basta olhar para a natureza e vocês vão estar vendo a manifestação de Deus na natureza, na criação, né? Porque como disse Jesus, o homem pode criar a semente. O homem coloca a semente no solo, né? Cuida e faz brotar o trigo, que vira o pão, tal. Mas ele consegue criar a semente? Com toda a nossa tecnologia, Jurandir, já conseguimos criar uma semente que gere alguma coisa? Pois é. Né? Então, isso é obra do Criador, do Pai, né? Essa poderosa força na qual todos estamos mergulhados, olha essa informação, gente, presta atenção. Essa força poderosa que é Deus, né? Na qual todos estamos mergulhados, mantém o universo em movimento, cria novos mundos a cada instante, hein? Faz pulsar o coração dos abutres e dos colibris, dos bandidos e dos homens de bem, na mais harmoniosa mansuetude, ou seja, sem nenhum ruído, sem nenhum estresse. Até mesmo a morte, mensageira da liberdade, chega de mansinho, e como hábil cirurgião, rompe os laços que prende a alma ao corpo, libertando-a do cativeiro físico. Olha que lindo isso, né, gente? Mesmo a morte, a grande cirurgiã. Mais uma informação aqui dizendo que nós não confundimos com o corpo, né? O corpo é só ferramenta, né? Quando chega a hora, nós saímos do corpo e seguimos o nosso destino e o corpo volta para a Terra, porque o corpo sim é do elemento que compõe o planeta. Nós não, nós somos centelhas divinas. Ok? E por que ele chama aqui que até mesmo a morte mensageira da liberdade? Porque também nós entendemos que a morte
como nós entendemos, essa morte biológica, a morte do corpo físico, é a libertação do espírito imortal. Ok? Porque o espírito, a origem do espírito é na pátria espiritual. Nós não somos daqui. Nós estamos aqui por um período, ok? Fazendo experiências necessárias para o nosso desenvolvimento. Desenvolvendo o nosso intelecto e a nossa moral, ok? Para que nos tornemos espíritos melhores. Por isso que ele fala aqui que é a mensageira da liberdade, ok? E hábil cirurgiã, que rompe os laços que prende a alma ao corpo. A alma é a mesma coisa que espírito, ok? Assim se expressa o verdadeiro poder. Está vendo? Isso é poder. Assim se expressa o verdadeiro poder. Não esse o poder da ilusão, o poder do mundo, né? Dos dominadores. Esses estão na ilusão. Tá? Ao contrário. Então assim se expressa o verdadeiro poder. Sem ruído, sem alarde e sem violência. Olha que interessante. Sem violência. Sempre que a palavra poder lhe vier à mente, lembre-se do sol e de sua incontestável mansuetude. Okay? Olha que lindo. Não é lindo e poético esse texto, gente, mas nos ensina muito, não é verdade? Lembre-se disso, queridos, para que vocês não se sintam tentados a se utilizar da violência para impor-se ou para impor a sua vontade para o seu semelhante. Ao contrário, siga o conselho do Mestre Jesus. Ama o teu semelhante como a ti mesmo. Faça ao seu irmão o que queres que façam para ti mesmo. Ok? Essa é a regra de ouro, né? Fazer ao nosso irmão, ao nosso semelhante, tudo o que nós queremos que os outros nos façam. Essa foi a regra de ouro que Jesus nos trouxe e que está sendo difícil nós colocarmos em prática, porque ainda temos grandes doses de orgulho e de egoísmo dentro de nós, nosso espírito. E é isso que nós temos que trabalhar, para que nós possamos conseguir mansuetude e poder. O verdadeiro poder, que é o poder sobre nós mesmos. Okay? O poder de transformar a nós mesmos, não o nosso irmão. O nosso irmão vai se transformar na medida em que você sirva de exemplo, em que ele te vê transformado. Ok? Então não tenha ilusão, queridos, com a violência, e nem pense que a violência está dominando o mundo. É ilusão. O que existe é o bem. O mal é a ausência do bem, ok? Assim como a escuridão é a ausência de luz. A hora que vem a luz, toda a escuridão se desfaz. Vocês veem que quando num ambiente que não tem luz, está tudo escuro, vocês acendem uma velinha, aquele foco de luz já ilumina grande parte, afasta a escuridão. Se você aumenta o foco de luz, ela vai se afastando, não é verdade? E é assim que vai acontecer com este mundo, quando realmente Jesus completar a sua tarefa de regeneração planetária, ok? Implantando o bem, implantando o seu evangelho de amor nos corações de todos os nossos irmãos. Aí a luz vai afastar as trevas que imperam onde? No nosso coração. Não é lá fora que está a escuridão. A escuridão está nos nossos corações. E nós temos que trazer a luz para os nossos corações, repudiando todo o ato de violência. Fazendo esse trabalho de pacificação interior, ok? E só assim, realmente, quando cada indivíduo fizer esse trabalho, o mundo terá luz suficiente para iluminar toda essa aparente escuridão que parece querer nos envolver, meus irmãos. Essa é a grande realidade, ok? E eu sei que vocês falta confiança para nós termos certeza disso, porque isso demora vários períodos. Ultrapassa nossos períodos de existência no planeta, né? Às vezes demora mais de 100 anos, demora 3, 2, 3, 4, 5 séculos para isso acontecer. Mas acontece, né? A vida cósmica obedece outros parâmetros de medida. Não é medido pela nossa existência carnal, pela nossa experiência humana, ok? Mas tenhamos confiança. Na próxima vez que vocês retornarem a esse planeta, ele já estará bem melhorado, ok? Daqui uns 200 anos, ok? Vocês vão ter a certeza desse processo que está em pleno andamento já, de renovação planetária, ok, meus queridos?
Confie nisso, confie na mansuetude, sejam mansos e pacíficos, como ensinou o Cristo, porque assim nós herdaremos a terra, né? Ou seja, vamos adquirir o direito de permanecer na terra, depois dela ser saneada, e com isso nós teremos o verdadeiro poder, o poder sobre nós mesmos. E com esse poder em mãos, nós podemos contribuir para realmente a construção de um mundo exterior muito melhor, com muito mais paz e com muito mais harmonia. Esta é a mensagem desta noite. Muita paz a todos. Obrigado, então, Caetano, pela palestra. E, como sempre, a gente abre para quem queira falar sobre o tema, fazer alguma pergunta, alguma colocação. Quem quiser malhar o orador também, fique à vontade. Nada, ninguém quer falar nada, jura que sempre fala alguma coisa, nada? Eu estou lendo o livro que o me deu aí, tá. estou adorando. É aquilo que nós vemos, né? A civilização vai. Evolução, né? Está em evolução constante. Eu estava pensando bem nisso, né? Esse Parece que não tem diferença nenhuma dos dias de hoje. O homem é o mesmo. Verdade. A corrupção, tudo Você aquilo que está é sentado isso. pensando. Está tudo ali. Aqueles soldados romanos, aqueles comandantes, aquelas coisas todas, o poder, Isso. a submissão. Não dá nada, tudo né? aquilo, né? Eu estava pensando mais atrás ainda. O homem, quando ele foi criado puro, né, ele era bem extinto, né? Então, realmente, poder era força. Ele tinha que sobreviver, ele tinha que matar, ele tinha que brigar para sobreviver, né? Exato. Só que se você olhar, ainda continua, né? Você fala, qual a nação mais poderosa hoje? Estados Unidos, o maior poder bélico. E isso daí é para destruição, não é um poder para construir, para melhorar, né? Exatamente Então isso. não mudou muito esse conceito. Né? Exatamente. Difícil. Deus que queria naquela época. Abolição pela força. Mas que destruir, queriam ser como Roma, Queria ser dominar o tudo, mundo. né? Exatamente. Não tinha oposição, né? E Roma é hoje, os Estados Unidos hoje. A águia está lá, a águia romana está mexicana, está lembrando Roma. Então. Não sei o que vai dar, mas estamos aí. É bem isso, né? Exatamente. E por isso que nós temos que fazer o contrário. Porque esse é o poder do mundo, é o poder da ilusão. Tem um livro bonito da Alice Bailey, que é outra espiritualista da linha teosófica, que diz justamente isso. Que tem um livro só isso, que a grande ilusão do mundo é esse, é o poder, né? É o dinheiro, né? É a riqueza, a luxúria. Essa é a grande ilusão, né? Mas nós vamos, a cada passada aqui no planeta, nós vamos avançando nesse conhecimento e vamos nos libertando dessa ilusão e descobrindo o que realmente vale a pena. Isso é que nem adolescente, né? Que não segue o conselho do pai. Ele se ilude, né, com as coisas que ele descobre. Aí, de repente, lá ele quebra a cara com vários de sucesso e volta, né, para os pais. Ô, pai, desculpa, né? Eu me enganei, realmente eu tinha razão. Isso acontece conosco. E está lá a parábola do filho pródigo. Exatamente isso. Nós saímos, como ele bem disse, quando fomos primitivos, fazemos todas as experiências e tal, mas o nosso destino é voltar para o Pai. É voltar para o Pai. E reconhecer que as nossas experiências estavam equivocadas, mas que foram precisas, necessárias, e que agora nós vamos recomeçar. O que o Pai vai dizer? O que ele disse para o filho pródigo: filho bem amado, você estava morto e hoje você reviveu. Não é isso que ele fala? É uma morte simbólica, né? A morte para perder a vida. Está na ilusão, né? E ele, o que você vai fazer agora? Recomeçar, uma vida nova. Porque, nós sabemos, nós temos várias oportunidades que nós chamamos reencarnações, não é isso? Por isso que a justiça do Pai está aí. Nós teremos várias oportunidades para recomeçar nossas vidas, tocar as nossas vidas. Mas só que nós temos que prestar atenção nas leis que governam as nossas vidas. Senão nós vamos sofrer muito, ok? Muito mais do que já estamos sofrendo. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade, muita paz a todos, uma boa semana e que Jesus ilumine os corações de todos os meus irmãos e o Pai os fortaleça em paz e luz, ok? Muita paz. Então agora mais uma vez, vamos nos preparar para encerrar o trabalho de hoje, fechando novamente nossos olhos, sentindo a energia maravilhosa que se formou nesta casa, neste ambiente, essa luz, essa paz. Agradecendo pelos momentos maravilhosos, pelos ensinamentos que aqui recebemos, pela oportunidade mágica de estarmos aqui nesta casa, quando estão tantos irmãos que não podem estar. Então vamos vibrar por esses irmãos que estão nas penitenciárias, pelos irmãos que estão nos hospitais, pelos irmãos que estão abandonados nas ruas, que possamos, Pai,
no nosso pouco, ajudar esses irmãos de alguma forma, dando amor, dando carinho, ajudando os irmãos da rua, não tanto com alimento, com roupa, mas talvez com amor e com carinho que eles mais precisam. Que os irmãos que estão nos hospitais próximos da sua passagem, que sejam atendidos, que tenham uma boa passagem. E os irmãos que estão presos por erros que cometeram pelas leis do homem, que vão pensar que apenas saiam dali melhores do que entraram. Que possamos, Pai, como eu sempre digo, nesta corrente maravilhosa, levar esta paz, essa energia maravilhosa para dentro dos nossos lares, levando esta proteção, que possamos nos equilibrar dentro dos nossos lares, para assim seguir esse caminho maravilhoso, que é aprendizado de evolução. Então agradecemos a corrente formada mais uma vez aqui maravilhosa, que possamos, Pai, aplicar tudo isso que aprendemos na nossa vida, tornando melhor a nossa vida e do nosso próximo semelhante. Que assim seja, graças a Deus. Agradecer a todos. Então, quem for passar pelo passe, é só ficar em silêncio.